Fala galerinha do Jota Explica, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, aula de redação. Lembrando vocês para se inscreverem no canal. Nós temos aula de segunda a sábado, tá? E nós enviamos também a apostila por um grupo do Telegram. Então, se você tem interesse, se inscreva no canal sociais, fechou? Então vamos lá para a aula de hoje. Bom, né? Já trabalhamos aí competência 1, 2, 3, chegamos na competência 4, né? Já estamos acabando aí nosso passeio pelas competências, tá? Então, a competência 4 aí, denominada de demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Ou seja, nessa competência iremos trabalhar aí a linguística, essa área aí da língua portuguesa que trabalha com mecanismos, que trabalha aí com a compreensão do sentido do texto. Então, chegou a hora aí de nós, né, darmos sentido ao nosso texto, trabalhando a competência 4. Gente, já vou dando aí, né, a entender que a competência 4, para mim, é a mais complicada, tá? A competência 1, para mim, também é muito complicada, quem tem, né, essa dificuldade em gramática, então é uma que eu me esforço para aprender, assim como vocês, eu sou estudante também. E a competência 4, ela tem essa também de ser uma competência mais complicadinha, tá? Então, vamos prestar bastante atenção, vamos treinar bastante aí para essa competência, beleza? Então, vamos lá. Competência 4, tá? Então, falando em linhas gerais, a competência 4, ela vai, né, analisar os aspectos de coesão e coerência do texto. O que são esses aspectos de coesão e coerência? São os conectivos, as retomadas, o alinhamento do texto com o tema. Quando eu digo em conectivos, tá? Existe aí diversas palavras, né, palavras mesmo, que conectam uma ideia a outra, ou conectam uma palavra a outra. E essa competência 4, ela vai se apegar se você está realmente usando os conectivos corretamente, né? Como que eu faço para conhecer conectivos? Normalmente existe aí uma tabela de conectivos. Se você tem interesse em receber essa tabela, eu vou fazer uma, né? Vou mandar para a Jota, né? Para a gente fazer aí a tabela certinho, diagramar, fazer a diagramação, deixar ela toda bonitinha e a gente envia essa tabela de conectivos para vocês, que é uma tabela que assim ajuda bastante na hora de escrever os textos. Claro que numa hora do Enem você não vai ter uma tabela dessa, mas você vai ter ela na sua memória para você usar aí no seu texto. É muito importante nós termos conhecimento destes conectivos, tá? É uma ferramenta muito boa, né, para escrita, é algo que a gente realmente utiliza por muito, muito tempo. Então, os conectivos é algo que a competência 4 vai pesar em cima, porque é extremamente necessário. Às vezes eu conecto uma palavra com a outra com um conectivo que não tem nada a ver, né? Então, às vezes eu estou dando aí uma ideia de adição para uma coisa que tinha que ter outra ideia, sabe? Então, a gente precisa focar bem nessa questão dos conectivos. A mesma coisa com as retomadas. Às vezes eu utilizo de palavras para retomar uma ideia que me dá né, uma ideia completamente diferente, tá? Então, basicamente, né, essa competência 4, ela vai se apegar, né, em todos os aspectos que influenciam no entendimento do texto. Então, tudo aquilo que me faz entender algo diferente, eu vou perder ponto aí nessa competência 4, assim como todo aquilo que me faz realmente entender que eu estou lendo um texto, entender que aqueles parágrafos estão escritos corretamente, que a minha introdução tem cara de introdução, a minha tese tem argumentos e a minha conclusão, né, expõe uma proposta de solução da minha tese, já vejo aí que eu utilizei bem, né, dos aspectos de coesão, dos aspectos de coerência. Então, eu mostrei ali que eu tenho total entendimento do meu texto. Então, nessa competência 4, eu vou ganhar ponto. Por quê? Porque eu demonstrei realmente, eu utilizei de palavras, tá? Lembrando que as palavras, elas mostram às pessoas o domínio que nós temos daquele tema. Então, eu vou estar utilizando, né, dessas palavras, fazendo aí um joguinho de lábia para convencer a pessoa que está corrigindo o meu texto de que eu tenho entendimento daquilo e que eu utilizei de termos corretos para explicar sobre aquilo. É nisso que essa competência se apega, né? Nessas palavras-chave que a gente usa para demonstrar o nosso conhecimento do tema
né, deixando sempre ele, né, no ideal de uma dissertação argumentativa, tá? Então, é basicamente isso. A competência 4 se apega nos aspectos que influenciam o entendimento do texto. Ponto. A gente entendendo isso, a gente já está aí com um belo caminho andado, tá? Como nas outras vezes, né, onde que, né, que vai pedir isso no meu enunciado da redação? Então, a gente tem lá, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo em modalidade formal da língua portuguesa, né? Na modalidade formal da língua portuguesa nós utilizamos, né, mesmo que sem perceber, estes aspectos de coesão e coerência, tá? Então, continuando, sobre o tema, apresentando uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa, tá? Então, só aí a gente já tem o enunciado inteiro, né? Nós estamos trabalhando aí na competência 4, coesão e coerência, então, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então, é basicamente isso. Essa competência vai nos ajudar a entender melhor, né, os aspectos de coesão e coerência, onde aplicar ele nos nossos textos, beleza? Continuando aqui, como todas as vezes, né, a gente ganha um apunhado de notas de acordo com tudo que a gente tem colocado no nosso texto. Então, se a gente não sabe articular informações, como assim? Eu tenho as ideias, eu não sei colocá-las no papel, eu não utilizei conectivo nenhum, eu só joguei lá. Eu quero falar que cachorro é bonito, eu coloco o cachorro. Não, isso vai ficar muito besta. Eu quero falar, né, que queimar as matas faz mal para o meio ambiente, né, que as queimadas fazem mal para o meio ambiente. Eu coloco lá, queimar mal floresta. Gente, eu não usei um conectivo, né? Eu não consegui expressar minhas ideias. Se eu fizer isso no meu texto, eu vou receber aí um 0, tá? Aí, assim como os outros, vai aumentando minha nota. Eu recebo um 40 se eu articulo as partes do texto de forma precária. Ou seja, às vezes eu uso um conector, às vezes não. E assim, consecutivamente, até atingir meus 200, né? Que é quando eu articulo bem as partes do texto, eu apresento um repertório diversificado de recursos coesivos. Como assim repertório diversificado? Às vezes a gente está escrevendo um texto e eu não tenho conhecimento de muitos conectivos. Então, o meu texto vai ficar sempre assim, ó. Mas, porque eu não conheço outro. Então eu usei tantos mas que ficou repetitivo, ficou maçante de ler. Então não é legal a gente, né, repetir aí conectivos, tá? Então é sempre bom a gente ter esse repertório aí muito grande para o nosso texto não ficar repetitivo, para a gente conseguir escrever, né, verdadeiramente de forma clara, que as pessoas possam entender, né, nossas ideias por meio das palavras que nós utilizamos. Este é o papel dos conectivos, tá? Dos conectores conectivos. Fazer-nos entender melhor os aspectos do texto, né? Sem ficar maçante a nossa leitura, sem ficar repetitiva. Então, a gente conseguir verdadeiramente ler aquele texto, né, de forma clara. Você vai ver, a leitura é uma leitura limpa, porque ela não está repetindo muitas palavras. Vocês já pararam para conversar com uma pessoa que fala tipo muitas vezes? Então ela tá conversando com você, ela fala, tipo, nananana, tipo, nananana, tipo. Tem uma hora que você começa a contar quantas vezes a pessoa fala tipo. É a mesma coisa de ler um texto que a pessoa usa o mesmo conectivo várias vezes. Você dá para contar ali quantas vezes ela utilizou. E é isso que o corretor vai fazer no seu texto. Se você não utilizar, né, de conectores diferentes, se você utilizar sempre o mesmo, ele vai contar e vai te dar, né, uma nota baixíssima, porque você não demonstrou repertório. Você precisa demonstrar repertório de palavras. Como que eu aprendo palavras? Mais uma vez, a chave da vida é a leitura. Então, lendo, tá? Lendo outras redações, né? Eu costumava, quando eu estudava para as redações, circular os conectivos que as pessoas utilizavam para eu gravar. Às vezes eu conhecia uns novos, né? Para iniciar parágrafo ali, ó, outro sim, né? Para mudar de ideia. Diante dos expostos acima, sabe? Tipo, é uma coisa que a gente vai aumentando nosso repertório realmente estudando a redação das outras pessoas, né? Pega ali as redações 1000 do Enem e vai tirando ali alguma coisinha que aquele cara utilizou no texto dele.
Como eu já disse, eu vou passar aí uma tabela de conectivos para vocês, onde vocês também poderão tirar ideias dali, tá bom? E aí, vendo tudo isso que eu falei, no que você precisa melhorar? Você precisa melhorar os conectivos? Leia a tabela, né? Vai fazendo uso dela nos seus textos. Começa ali utilizando ela, depois você começa a escrever sem ela. Você vai ver que você vai aumentar muito o seu repertório. Ah, é no domínio do uso das palavras. Eu não sei utilizar muitas palavras para convencer, né, os leitores. Vai ler a tese científica, vai lendo ali outros, né, artigos de opinião, vai tirando ali, ó, as palavras que aqueles caras usam para te convencer. Aí você vai, né, pegando a ideia deles e vai dominando mais o uso das palavras, né, sempre no sentido do seu texto, nunca utilizando palavras, né, que não fazem sentido com o seu texto. Às vezes você aprendeu um termo novo. Minha redação, tô falando ali, né, sobre, deixa eu ver, abandono animal. Aí o tema da minha redação é abandono animal, minha tese eu falei que ia falar sobre abandono. Só que eu vi na televisão falando de contrabando. Aí eu gostei da palavra contrabando. E aí no meio da minha tese eu jogo um contrabando. Gente, contrabando não tem a ver com abandono. Eu não demonstrei o domínio no uso dessa palavra, tá? A mesma coisa eu vou pegar aqui embaixo, na ordenação correta das palavras, orações e ideias. Então é sempre utilizando naquela forma. Minha introdução precisa parecer uma introdução. Precisa parecer que eu estou introduzindo um tema para você. Meu argumento precisa ter a tese que eu usei na minha introdução. E minha conclusão precisa concluir meu texto, tá? Eu preciso demonstrar, né, apresentar uma proposta de solução sobre o meu tema. Então, sempre ali é uma coisa na outra, gente. Eu não posso escrever nada desvinculado. Meu texto, ele precisa ser direto e reto. É sobre aquele assunto, eu vou escrever tudo sobre aquele assunto, tá? Eu não posso titubear. Bárbara, mas essa aí tá parecendo muito a outra competência lá, aquela que falava sobre, né, não fugir do tema. É quase isso. A competência 2 fala do tema geral. Essa competência, ela vai pegar nas palavras, né? As palavras que influenciam no seu tema. Igual eu falei da história do contrabando. Só uma palavrinha acabou com o meu texto. Eu demonstrei que eu não tenho domínio de uso dela. Eu coloquei ali uma palavra que eu só achei bonita. E existem muitas palavras que a gente pensa que tem um significado e tem outro completamente diferente. E aí, a gente precisa treinar isso, né, nessa competência. A competência 4 costuma também avaliar aí a questão da ortografia. Então, a acentuação, né, colocou acento no lugar errado, colocou ponto no lugar errado, vírgula no lugar errado. Essa competência vai pesar nisso também. Eu sempre digo que eu prefiro pecar pelo exagero do que pela falta. Então, se às vezes eu estou pensando que eu não sei se tem vírgula ou não, eu coloco, né? Porque eu prefiro pecar pelo exagero do que pela falta. Mas, né, isso não justifica o fato de que você não tem que estudar. Né? Se você tem dificuldade na ortografia, aula de gramática, o Roger estava ensinando lá o uso dos porquês, uma aula sensacional, né? Assista a aula, faça, né, os exercícios. Gramática a gente só aprende fazendo, é a matemática da língua portuguesa, é uma coisa exata, aprender uma vez, aquilo vai ficar na sua memória forever, tá? Então, nunca deixando aí a gramática de lado, a ortografia de lado. Para escrever bem, nós precisamos ter uma boa ortografia, fechou? Né? Ainda aí com dicas para escrever melhor, faça o uso correto dos conectivos, é aquela história que eu falei para vocês. Eu não vou colocar um conectivo de adição no lugar que era para ser outro conectivo, sabe? Então, de um conectivo de adição no lugar que era para ser um conectivo de explicação. Então, eu não vou iniciar meu texto com porquê. Porquê não se inicia texto? Porque é um conectivo de explicação, sabe? Então, não tem sentido. Evite a ocorrência de ambiguidade, então palavras que têm duplo sentido, sempre evite, tá? Ainda mais aquelas palavras que na sua mente têm duplo sentido, mas para as pessoas não tem. Então ambiguidade a gente guarda para a vida, na hora do texto, não, beleza? Faça a divisão correta dos parágrafos, tá? Introdução no lugar da introdução, desenvolvimento no lugar do desenvolvimento, conclusão no lugar da conclusão, todos sobre o tema do texto, tá? Então, sempre fazendo aí essa divisão correta dos parágrafos. E não coloque informações desconectas ou imprecisas, muito importante isso, viu, galera? Então, todas as informações do seu texto, se você não tem noção de se aquilo é sobre o seu tema ou não, não coloca.
Coloca aquilo que você tem total certeza que é sobre o seu tema. Não tente enfeitar um texto se você está colocando coisa que você não conhece. Vai pelo simples, faça aquilo que você sabe que está certo, tá? Basicamente é isso. Essa é a nossa competência 4, é isso que ela vai trabalhar, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Me sigam nas redes sociais, @balobis no Instagram, beleza? Não deixe de se inscrever no canal da Jota, né? No nosso canal aqui, Jota explica vídeos de segunda a sábado, né? Todas as matérias aí, né? Vídeos aí de estudo, mais especificamente para o Enem, mas isso não, né? Não justifica o fato de que você não pode estudar para outros vestibulares por aqui. É claro que pode. Nos siga nas redes sociais. Um grande beijo e até a próxima aula.